Vamos falar hoje de uma história bem presente, que é o nosso mundo, isso que a gente está vivendo da política. Então, fiz apenas essa breve intervenção para você fechar o ciclo. Então, você depois aí mergulhou de vez? Mergulhei de vez. Hoje fez especialização, hoje trata a política como uma ciência. Hoje fiz especialização. Quando a gente sai da história ali, a gente já tem uma base boa, né? Que você entende os processos de formação da sociedade, quando os grupos políticos são formados, a origem de cada grupo, as mudanças históricas, mas você não tem um conhecimento técnico específico. Por exemplo, você não entende por que existem monarquias e repúblicas, por que existem teocracias, como é que elas são divididas, como é que funcionam, qual o papel do eleitor, o que é uma lei eleitoral, por que o indivíduo precisa estar dentro de um partido político no Brasil para ser candidato a um cargo eleitoral. E eram indagações que o público me fazia e eu tentava às vezes responder, só que era sempre um trabalho muito complicado, porque como eu era de história, eu tinha de parar como bom historiador e pesquisar sobre o tema para produzir. E às vezes demorava muito, porque o público queria algo muito da demanda imediatista. Você está na internet e você vai perceber isso muito em breve, que o público saiu agora, daqui a 20 minutos ele já quer que você tenha um comentário pronto, participa. Já solte. Antes da gente começar, o Elson Queiroz, né, acho que uns 20 minutos antes, eu já estou aguardando, viu? Quero cumprimentar e mandar um abraço. Turma imediata, turma presente. E aí eu comecei a me especializar, né? Eu fui fazer o curso de ciência política, para entender o que era realmente todo o contexto. E aí muitas coisas eu consegui ter facilidade por conta do próprio curso de História, que me ajudou a entender um pouco mais sobre a política. E aí em 2019 ingressei no curso da Ciência Política, em abril. Finalizei o curso em 2020, em abril de 2020 também. O curso foi de 1 ano, período que a gente estava em casa, era um curso à distância, então eu tinha uma certa facilidade. Eu só precisei comparecer na universidade para apresentar o meu trabalho, que inclusive foi sobre os movimentos sociais agrários, né, que a gente chama aí de MST, tem outros movimentos também ligados à luta pela terra, mas o meu TCC foi justamente por que a gente não deve criminalizar esses movimentos. Porque muita gente criminaliza MST e MTST, porque não entende que existem leis que respaldam esses movimentos. Por exemplo, existe lei que determina a desapropriação da terra, existe lei que determina a desapropriação urbana. Recentemente eu fui para São Paulo, participei de um debate falando sobre isso. Como é que São Paulo tem 25 mil imóveis abandonados no centro da cidade, devendo IPTU e outros tributos urbanos que estão enquadrados ali no que diz a lei do Estatuto das Cidades. Esses imóveis já deveriam ter ido para moradia popular, e você tem, na verdade são 40 mil imóveis, e você tem 25 mil famílias morando na rua, tendo 40 mil imóveis que podem ser direcionados à moradia popular. E aí eu comecei a entender um pouco mais sobre isso, e eu tinha escrito um livro, só que como alguém do Nordeste, que infelizmente não tem tanta projeção como as pessoas do grande centro, independente da qualidade do seu trabalho. Se você não está lá nos grandes centros, São Paulo, Rio, você praticamente não existe para alguns grupos. E eu tinha escrito um livro chamado Falando de Política Sem Politiquês, só que não encontrava ninguém para publicar. Porque a editora, não sei se o pessoal que está acompanhando a gente sabe como é que funciona, mas você escreve um livro mais por satisfação pessoal do que por questões financeiras. São raros os casos que você escreve um livro que a editora fala, vou te pagar aqui um cachê. Você vai ganhar tantos milhões ou tantos mil para escrever o livro, mais um royalty. Como é que funciona hoje? Vou até revelar para você que quer escrever livro aí. Dá para você viver, claro, mas não se iluda, imagina que você vai ficar muito rico vendendo livro. Normalmente o autor do livro, Messias, ele ganha 10% do valor da capa. Ou seja, se meu livro for vendido por R$30, eu ganho R$3 por cada livro que eu vendo. Só que eu achei que era importante nesse momento a gente ter esse material escrito para divulgar. E aí um amigo meu que tem um canal na internet também, que é filósofo, especializado em história, ganhou bastante projeção também a partir da eleição de 2018, que é o Henri Bugalho. Ele me ligou um dia, eu tinha comentado com ele que eu estava com o livro pronto, mas que não tinha ninguém para publicar. Aí um belo dia ele me ligou, Carlito, eu publiquei meu livro pela Cota Editorial, eles estão procurando novos editores, ou novos escritores. Você se importa se eu indicar você para lá? Eu falei, de jeito nenhum. E aí me indicaram para lá, Messias, a gente publicou lá o Falando de Política Sem Politiquês, o livro é best-seller no Brasil, na temática de política, ciência política e questões sociais. Ele ficou em primeiro lugar por mais de um mês na Amazon, ficou em primeiro lugar na Amazon da Espanha, com livros em língua portuguesa, e ficou em quinto lugar na Alemanha. E mesmo assim, ninguém aqui em Sergipe me via em lugar nenhum, pra você ver como é que a gente que tá aqui no Nordeste acaba sendo escondido ali, né? Você tem um autor nordestino que vive aqui, porque eu não vivo em São Paulo, eu não vivo no Rio. Eu faço questão de estar aqui, tanto que eu vou para São Paulo amanhã
dar algumas entrevistas lá, volto sábado, dia 23 eu vou de novo, volto dia 25, porque o meu lugar é aqui.